Fala aí, rapaziada, salve, salve, Leandro Gutenberg na área. Tô aqui, ó, tomando um cafezinho, tá terminando já. Tava aqui no terraço da minha sogra, aqui refletindo, domingão, ensolarado. Eu vim aqui conversar um pouquinho com Deus, um pouquinho refletindo, ter refletido em algumas coisas. E o Senhor trouxe no meu coração algo que Ele tinha falado comigo há algum tempo atrás, 2025, meados de 2025, para o início do ano de 2025, ele estava rodeando o Brasil e estava sondando os corações daqueles que ele iria usar por esses dias. Deus também tinha me falado que ia levantar pessoas simples, e eu tenho visto Deus, sabe, trabalhando no meio da igreja. Deus está limpando, e ao mesmo tempo que Deus está limpando, está tirando algumas pessoas. Deus falou também comigo que é limpar alguns ramos que não estão dando mais frutos, iam tirar alguns ramos. Eu tenho visto Ele também amassando algumas pessoas, tenho visto Deus, sabe, trabalhando na vida de algumas pessoas. E eu comecei a refletir, o Espírito Santo falou comigo, para Deus sondar os nossos corações, Ele nos amassa. Ele não simplesmente sonda os nossos corações, não. Primeiro Ele amassa para ver o que tem no nosso coração. Primeiro Ele vai amassando, né? Para fazer um bom vinho, um suco de uva, Ele tem que amassar a uva. Para fazer o azeite, tem que prensar a azeitona. Então Deus está prensando a azeitona, está amassando a uva para tirar um bom suco, um bom óleo, um bom azeite daqueles que ele vai usar. Então eu tenho visto Deus fazendo muito isso, amassando algumas pessoas. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, falou comigo dia 1º de dezembro, logo na virada ali. Eu falei, Senhor, me dá uma palavra para esse ano. E a palavra que o Senhor me deu está lá, 1 Samuel 3, não me recordo qual é o versículo, quando Deus manda Samuel e ungir Davi, rei de Israel. E aí quando Samuel chega ali na casa ali de Jessé, ele vê um dos irmãos de Davi, não sei se era Eliabe, Aminadab, não me recordo. E ele vê que, né, eles eram do exército de Israel, uma boa estatura. E ele falou, certamente é esse que está diante do Senhor, esse aí vai ser o ungido de Deus. E Deus falou para ele, não é esse aí não, esse aí eu já tenho rejeitado. E Deus fala ali para Samuel, encurtando, né? Deus não vê como o homem vê, o homem vê o exterior, o homem vê a aparência, a altura, né? A beleza, poder aquisitivo, fama, influências, família, de quem é filho, de quem não é. Mas Deus não vê como o homem vê. Deus não vê o exterior, Deus vê o interior da gente, Deus vê o nosso coração. Então eu creio que é o tempo de Deus sondar os corações da igreja brasileira, na nação brasileira. Se Deus sondou o seu coração, se prepara que Ele vai te amassar. E se Deus está te amassando de alguma forma, é porque Ele te escolheu para uma grande obra. Creio que Deus vai fazer algo muito grande e poderoso na nação brasileira. Tenho visto aí que Deus falou comigo que ia partir ministérios ao meio, ia ruir alguns por inteiros, outros pela metade. Eu tenho visto isso todos os dias. Veio aí um problema aí em alguma igreja aí no Brasil, pessoas saindo, pessoas não estão aceitando mais autoritarismo de líderes, de pastores. Uma palavra que o Senhor me deu em 2021 ou 2022, eu não consegui pregar a palavra até hoje. O cajado de Moisés vai cair na nação brasileira, e Deus levantaria a geração de Josué. Caiu o cajado. O que é caiu o cajado? A forma de liderar não é mais essa autoritária, as pessoas não aceitam mais o autoritarismo, o cabresto. Aí começa a intimidar, vai contra o líder, vai estar em pecado, aí o líder começa a colocar goela abaixo qualquer coisa, e a geração de hoje em dia não vai aceitar mais isso não. O que é cair o cajado? Você vê que Josué não era de família rica, não era de família poderosa, não era da família de Moisés. Josué era um soldado do exército de Moisés. Josué era filho de Num, ele não era filho de Moisés, não era filho de Arão, não era filho de Miriam. Então ele não era ali do clã, vamos dizer assim, de Moisés.
Então é isso que o Senhor falou comigo, o cajado vai cair na nação brasileira. Então as pessoas estão querendo fazer da igreja o quê? Igual o reino, né? Que vai passando de pai para filho. Do rei vai passando para o príncipe, aí o príncipe se torna rei, e vai passando para o outro príncipe. Mas a igreja é do Senhor. Se ele quiser escolher alguém fora da linhagem sacerdotal, ele vai escolher. Você vê que ele tinha alguns que eram da linhagem sacerdotal e ele chamou como profeta. Então, a igreja é do Senhor, a obra é dele. Então, Deus está fazendo algo novo na nação brasileira. Mas para isso ele vai nos forjar, né? Deus nos forja no fogo. Você vê que todo mundo que ele chamou na Bíblia passou por algum tipo de processo. Você vê mesmo Davi. A Bíblia não diz quanto tempo, mas a gente faz ali um cronograma ali mais ou menos igual o de José, 13, 15 anos, que Davi passou de peleja até ele assumir o trono, não foi fácil. Primeiro Deus sondou o coração dele, viu que era um coração segundo ao coração de Deus, mas só que Deus teve que trabalhar na vida dele. Então você está se passando na moenda aí, está passando, sabe, você fala, cara, eu já tentei tudo, então se coloca diante do Senhor, ajoelha aos pés dele, começa a orar e fala, Senhor, eis-me aqui, que se cumpra a tua vontade na minha vida, e fica firme que esse processo vai passar, o deserto passa. Se Deus nos chama, ele tirou o povo do Egito, o povo não saiu do Egito e foi direto para Canaã, eu não sei, uma semana e meia, vamos botar aí 2 semanas de caminhada, foi 40 anos no deserto. Deus foi limpando o povo, foi purificando o povo, entendeu? Aquele povo ruim, que reclamava, que vinha resmungando no meio do caminho, falou, esse povo aí não vai entrar desse jeito aí, não vai entrar na terra prometida. Então, desse jeito que nós estamos, nós não podemos assumir, senão nós vamos cometer os mesmos erros do que as pessoas cometeram. Então, Deus está preparando aí o povo, Deus está nos amassando, Deus está limpando o nosso coração, está nos curando, Deus está tratando das nossas feridas. Foi assim que ele fez com os apóstolos. Ele chamou os apóstolos, foi 3 anos e meio de caminhando com os apóstolos. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, ficou 40 dias visitando eles, e ali Deus curou eles. Tanto que você vê que ele cura Tomé. Vê que ele vai lá atrás de Pedro, ele cura Pedro. Vê que ele vai os dois a caminho de Emaús, ele cura aqueles dois a caminho de Emaús. Perdão. Você vê que ele fica 40 dias visitando aqueles homens, ali, aquelas mulheres dentro daquela casa, e a Bíblia diz que ele opera muitos milagres ali no meio daqueles homens. A Bíblia não diz o que era, só mostra Tomé ali dentro da casa, só Tomé, e depois Pedro do lado de fora. Mas depois disso, o que acontece? Desce o Espírito Santo. Então é odres novos para vinho novo. É isso que Deus está fazendo com a igreja nesses tempos. Odres novos e vinho novo. Deus não vai derramar vinho novo em odres velhos. Foi isso que ele fez com aqueles discípulos. Eles ficaram 3 anos ali aprendendo, na luta, na peleja, mas antes de descer o Espírito Santo, antes de vir um avivamento, que já começou, mas o Senhor falou comigo, primeira fase do avivamento é cura. Então como é que é cura? É amassando, é limpando, é tratando, para depois derramar o Espírito Santo. Foi 40 dias, no final do livro de João, acho que é João 21, que Deus começa a tratar com os seus discípulos. 40 dias. Você não vê relato nenhum de Jesus visitar mais ninguém. Ele só visitava os discípulos. Estava ali com medo, trancado dentro da casa, e Jesus visitando eles. E João fala que ele operou muitos sinais só no meio dos discípulos. Que sinais foram esses? É cura, é libertação, é restauração. Aqueles homens estavam cansados, 3 anos e meio ali com Jesus, caminhando, aprendendo, pregando e sofrendo perseguição. Então eu creio que Deus está fazendo isso com a igreja. Se Ele está te amassando é porque Ele te escolheu para essa grande obra. Apenas temos que ficar firme. Esses dias foi difícil para mim, eu falei, Senhor, não está dando mais, vou parar. O Senhor falou comigo, vai parar? Se parar agora, vai voltar o processo todo de novo. Eu fiz. Senhor, chorei, ajoelhei-me aqui e vamos embora. E estou firme. Fica firme aí. Que o Senhor te guarde, te proteja, te sustente, renove as suas forças, seu ânimo e seu vigor físico para uma nova caminhada. Amém? E lembre-se, Jesus tem um plano com a sua vida e Ele te ama. Fui!